Um dia, todos os caranguejos desapareceram. As pessoas procuraram por eles nos mares, oceanos, lagos, rios e florestas tropicais. Nem um único vivo, apenas as cascas antigas. Esses crustáceos perdem ou trocam de casca várias vezes durante a vida. O corpo continua crescendo, mas a casca não. Então eles descartam seu velho traje e se escondem. Ficam paradinhos em silêncio até que um novo cresça. Mas por que todos os caranguejos trocaram de casca no mesmo dia? Onde eles estão se escondendo? 6 meses depois... Ótimo! Diz um velho pescador, que puxa a vara de pescar. Ele está no barco dele, pescando no Atlântico. A vara não se move há 1 hora, mas agora ela fisgou algo grande. O homem a puxa com toda a força. Então a alegria no rosto dele se transforma em medo. Uma garra de caranguejo gigante sai da água e corta a linha de pesca. Uma segunda garra aparece e esmaga o barco ao meio, com um beliscão. Só então um navio de carga que passa por lá assusta o monstro. Alguns marinheiros puxam o pescador para o convés e ele olha para o mar. Um enorme caranguejo do tamanho de um carro está nadando ao redor. A garra dispara novamente e pega o casco de metal do navio. O barulho do metal é insano. O capitão ordena seguir em frente a toda velocidade e com um solavanco, a garra gigante do caranguejo se solta. A embarcação se dirige para a costa, com uma maré baixa e misteriosa. Há uma vibração estranha na costa. A areia começa a afundar e a formar funis. Caranguejos gigantescos rastejam para fora. Centenas, milhares deles. E todos estão indo para a água. O pânico toma conta das pessoas que gritam e correm em terra firme. Enquanto fogem, algumas filmam aquela loucura toda. E isso se torna viral. Mas elas não estão sozinhas. Gente em todos os lugares está cara a cara com esses monstros. E ninguém sabe o que está acontecendo. Caranguejos cavam tocas quando trocam de casca. No fundo da areia, estão protegidos de predadores e do mau tempo. Desta vez, algo estranho aconteceu. Eles se esconderam mais no fundo do que nunca. Assim, tiveram mais tempo para crescer. Por 6 meses, ficaram parados e esperando que sua nova casca crescesse. Agora estão prontos e só querem uma coisa: comida. A maioria dos caranguejos come peixe, vivos ou não, caracóis e até outros da mesma espécie. Qualquer coisa que aparecer no caminho. Eles adoram brigas e são naturalmente agressivos. Mas agora que são enormes, pequenos moluscos e algas não são suficientes. Um peixe grande seria delicioso, mas eles não conseguem pegá-los, pois não nadam bem. Mas em terra se movem muito rápido. Os peixes grandes estão seguros, mas e o resto de nós? Um dia depois, milhares de olhos saem da água, como milhares periscópios submarinos. Os caranguejos têm uma visão excelente e podem detectar uma refeição em potencial de longe. Seus olhos conseguem distinguir entre casas e objetos em movimento, carros e pessoas. Milhares de garras afiadas emergem da água e se dirigem para a cidade. Há um caos nas ruas. Os caranguejos estão correndo, cortando postes de luz, virando carros e quebrando vidros. Todo mundo sai correndo da rua e se dirige para um beco estreito. Um animal interrompe essa fuga. Ele olha para as presas, mas parece que o beco é muito estreito. As pessoas estão seguras. Não! O caranguejo vira de lado e se espreme para dentro da viela. Ele está com fome e começa a estalar as garras. As pessoas estão encurraladas por todos os lados. Os crustáceos estão por toda a parte. A única saída seria por cima. As pessoas sobem pela escada de incêndio até o telhado. Os caranguejos tentam segui-las, mas tudo em que se agarram, as árvores, até mesmo a escada de incêndio de metal, é destruída com seu peso enorme. Os animais ficam olhando para cima, com fome. No telhado, as pessoas assistem enquanto os caranguejos destroem a cidade. Os humanos se abrigam em suas casas, mas isso não impede os animais. Eles derrubam portas e paredes. Todo mundo se reúne nos telhados, olhando para o céu em busca de ajuda. Os helicópteros finalmente chegam e evacuam a cidade. Caranguejos enormes trazem grandes problemas para a ilha Christmas. Ela fica nas águas entre a Indonésia e a Austrália. Os moradores fazem as malas, dirigem até o cais e saem da ilha. Estão muito assustados, mas também um pouco confusos. Assim que o último humano foi embora, a ilha fica em silêncio. Mas ainda não há nenhum caranguejo. O que está acontecendo? O céu está nublado e começa a chover forte.
Logo que a primeira gota atinge o solo, uma pequena vibração se espalha pela terra. A floresta tropical no meio da ilha começa a mudar de forma. Árvores caem e o solo treme. Mas não é um terremoto, é pior. Os crustáceos vermelhos gigantes põem a cabeça para fora. Nem centenas, nem milhares, mas dezenas de milhões. Eles migram todos os anos da floresta tropical para a costa do Oceano Índico para se reproduzir. Mesmo em tamanho normal, cobrem as estradas. Parecem um longo rio vermelho. A migração dura cerca de 3 semanas. Mas agora que esses caranguejos estão tão grandes, ocupam quase a metade do pedaço de terra. Quanto mais fundo você vai, mais assustadores eles ficam. Você está prestes a viajar para as profundezas mais escuras do oceano e verificar se essa afirmação é verdadeira. Será que as criaturas que vivem lá são tão assustadoras quanto as pessoas pensam? Você desce 40 metros debaixo d'água. Preste muita atenção na parte sob suas nadadeiras. Nossa, o que é aquele rosto aterrorizante meio escondido na areia? Esse é o Astroscopus guttatus, conhecido no Brasil como aranhuço. Você pode encontrar esse peixe no Atlântico Norte. Ele se enterra na areia até que uma presa desavisada se aproxime. Então a criatura de pesadelo dispara um choque elétrico no pobre animal e o janta. Você segue descendo para 70 metros sob a superfície. É onde você avista uma criatura colorida e fofa, com não mais que 30 centímetros de comprimento. É o Fringe Head, sarcástico. A princípio, o peixe parece inofensivo. Mas se for provocado... Quando este animal está agitado, ele abre sua boca enorme para se defender de predadores. Essa tática de defesa é um espetáculo de se ver. Surpreendente e assustador. Felizmente, o peixe não é uma ameaça para as pessoas. A criatura que você vê a seguir pode viver confortavelmente em águas rasas, mas você a encontra em uma profundidade de 300 metros. Você nem precisa se perguntar por que esse animal recebeu o nome de Game of Thrones Brittle Star. Ao contrário das estrelas do mar, que rastejam lentamente pelo fundo do mar, esta criatura se move rápido, contorce seus braços longos e flexíveis para ir do ponto A ao ponto B. Seu corpo é protegido por uma cascadura de carbonato de cálcio, da classe Ophiuroidea, do grego ophis, serpente, eidos, forma. São equinodermos minúsculos e cabem facilmente em cantos, rachaduras e pequenas fendas nas rochas. Em uma profundidade muito maior de 600 metros, você se depara com a lula gigante. Por muito tempo se pensou que fosse uma criatura lendária, ao invés de um animal real. Uma lula gigante foi capturada pela primeira vez em 2001, e é exatamente tão grande quanto o nome indica. Os olhos da criatura são do tamanho de bolas de futebol, e a lula em si pode pesar até 270 quilos. Quase 900 metros abaixo da superfície, e você é aterrorizado por outro animal de aparência assustadora. É um pouco vermelho e pequeno, não tem mais do que 30 centímetros. Conforme você se aproxima da criatura, ela parece bastante dócil, ou talvez apenas indiferente. A lula vampira do inferno. Esse é o nome do animal. Parece um guarda-chuva com tentáculos. Ela nem mesmo produz tinta, então é melhor deixá-la em paz. Logo depois disso, a uma profundidade de cerca de 1000 metros, você encontra o tubarão charuto, ou tubarão cortador de biscoitos. Esta criatura é um parasita. Ele se liga a peixes grandes, golfinhos, baleias e às vezes até a pessoas. Em seguida, usando seus dentes serrilhados, ordenadamente dispostos, arranca pedaços de carne do tamanho de biscoitos. Este animal horrível e brilhante não cresce mais do que 56 centímetros e vive na zona crepuscular do oceano, a uma profundidade de 1000 metros. A luz se torna algo raro e valioso. Os animais que vivem tão longe da superfície têm que desenvolver características incomuns para sobreviver. Foi assim que o peixe olhos de barril ficou com a cabeça transparente e 2 olhos supersensíveis em forma de barril. Agora, quase como sempre, seus olhos estão apontados para cima, permitindo que o peixe veja a presa em potencial. E você? Quase 1.200 metros abaixo da superfície, você vê algo caído e flácido. O peixe-bolha não tem esqueleto ou músculo. Sua carne gelatinosa permite que a criatura sobreviva à incrível pressão da água. Apesar de sua aparência, o peixe-bolha é um predador de emboscada. Geralmente, ele permanece muito quieto no fundo, esperando por presas desavisadas para atacar. Você vai um pouco mais fundo e identifica uma criatura que parece particularmente medonha. O tubarão duende detecta a presa com seu focinho. As terríveis mandíbulas da criatura estão presas a ligamentos elásticos. Quando algum animal chega perto demais,
o tubarão catapulta sua boca para a frente para pegá-lo. Se sua boca pudesse fazer o mesmo, você seria capaz de comer coisas penduradas a 18 centímetros de distância do seu rosto. Ainda mais profundo do que isso, a 1.500 metros, você nota outro membro da família dos tubarões, o tubarão babado. Parece uma enguia crescida demais, mas suas guelras são forradas com franjas vermelhas nas bordas, daí o nome. A boca horripilante da criatura tem 25 fileiras de dentes afiados voltados para trás, 300 no total. O tubarão prefere pairar na água, esperando que sua presa se aproxime. Então ele a ataca como uma cobra. De repente você vê algo brilhar intensamente como uma lâmpada elétrica. Mas depois de se aproximar, você recua horrorizado. A criatura se parece com uma enguia aprimorada, equipada com dentes grandes. Esse é o peixe-dragão de mar profundo, que pode viver a uma profundidade de 1.800 metros. Ok, foi assim que tudo começou. Você é acordado por um som estranho, mas não é o alarme. São 5 horas da manhã. Depois de alguns segundos, dá para perceber que o som estranho foi uma batida na janela. Mas você mora no 12º andar. Quem ou o que pode estar batendo? Limpadores de janelas? O seu é um prédio de apartamentos comum, não um arranha-céu com escritórios. As batidas estão ficando mais fortes. Você reúne coragem e vai até lá. Pega a cortina e abruptamente a puxa para o lado. E o que vê é fantástico. Pequenos peixes voando ou flutuando do lado de fora. Milhares deles. Um cardume de sardinhas subindo direto para o céu. Algumas batidas na janela quando passam. São tantos peixes que não dá para ver o que está acontecendo lá fora. Mas quando o último passa voando, a imagem completa se abre diante de seus olhos. Peixes grandes e pequenos estão voando entre as casas. Os polvos cortam o ar com seus tentáculos em uma nuvem de chuva. Uma enorme baleia vaga lentamente em direção ao horizonte. Acima do telhado de uma casa próxima, 2 tubarões perseguem 4 leões marinhos. Um vizinho acena. Ele segura uma vara de pescar na janela e espera o peixe morder a isca. Uma excursão? Não, um bando de golfinhos passa voando lá fora. Eles assobiam alegremente, como se estivessem cumprimentando. O que está acontecendo? Você liga a TV. Todos os canais estão falando a mesma coisa. As criaturas marinhas aprenderam a voar, deixando o oceano enchendo o ar. Todos os voos no mundo inteiro foram cancelados. E os navios de pesca estão ociosos nos mares, oceanos, lagos e rios. E ninguém sabe o que aconteceu. Você se veste e sai. As tartarugas marinhas rastejam pelo chão. Elas se agitam, batem as barbatanas e se erguem no ar. Um bando de camarões passa voando ao seu lado. O oceano perdeu a gravidade? O que aconteceu com toda a água? Você mora em uma cidade portuária, perto do mar, então decide ir até a praia. Ao chegar, vê que a água está calma. A gravidade parece estar intacta, mas as criaturas do mar continuam alçando o voo. 6 meses depois, as pessoas gradualmente se acostumam com esse novo fenômeno natural. Os peixes ocupam a maior parte do céu. Algumas criaturas marinhas penetram nas camadas intermediárias da atmosfera. Aves menores quase desapareceram com a presença dos peixes predadores no céu. Mas as de rapina, que caçam peixes, ganharam peso. Comeram tanto que não podem mais voar. Gaivotas, albatrozes, águias e pelicanos gordos mal conseguem andar e quase não se sustentam. Os aviões pararam de voar e as viagens de navios se multiplicaram. O ecossistema do mundo está mudando completamente. O oceano fica sem vida. Bactérias, micróbios e vários nutrientes na água se mudaram para o ar. As pessoas adoecem com mais frequência e em algumas áreas fica difícil respirar. Quando chove, milhões de camarões e pequenos peixes caem no chão junto com a água. Muitos mamíferos predadores que se alimentam de peixes começam a morrer de fome. Eles saem para as ruas e cidades em busca de comida. Os cientistas pesquisam as criaturas voadoras e descobrem que, de alguma forma, elas mudaram a estrutura de seus pulmões. Mas como os peixes conseguiram voar ainda é desconhecido. Parece que a natureza simplesmente decidiu empurrar as pessoas para fora de seu ambiente normal. Pescadores constroem balões para pescar no céu. Alguns atletas jogam um laço nas baleias voadoras e as montam como se fossem enormes cavalos. Embora a aterrissagem possa ser difícil, criaturas que antes nadavam apenas nas profundezas do oceano se estabelecem em grandes altitudes. Os pesquisadores descobrem novas espécies de peixes antes desconhecidas.
Das profundezas do oceano, um polvo gigante surgiu. Muitos o chamam de Kraken. Este monstro encontrou um novo lar, bem no topo do Monte Everest. Agora todo mundo está com medo de escalar essa montanha. As criaturas das águas mais profundas alcançam o espaço. Na ISS, os astronautas observam animais incríveis voando, que se parecem com alienígenas vindos de outros planetas, não os seres da Terra. Em algumas áreas, os tubarões descem ao solo para se alimentar. Um portal reluzente se fecha atrás de suas costas. Um guia sorridente o cumprimenta. Ei, você não é a primeira pessoa a viajar entre os mundos, mas esta viagem ainda é algo fora do comum. À primeira vista, o lugar não é muito diferente do seu. As mesmas pessoas, o mesmo transporte, arquitetura parecida. Então por que seu amigo jurou que seria a viagem da sua vida? Seu agente de viagens diz que a cidade a ser visitada fica à beira-mar. É por isso que você pergunta ao seu guia se pode passar um tempo perto do oceano. Ele olha de um jeito meio engraçado, mas concorda. O dia está brilhante, ensolarado e quente. É natural tirar a roupa para tomar sol. Depois de um tempo, você levanta para dar um mergulho nas ondas, mas o guia segura seu braço. Ele faz força e o rosto está ansioso. Não, já era arriscado vir para a praia e ficar tão perto da água. E agora, você vai colocar sua vida em risco? Hã? Isso é tudo o que você consegue responder. Deve haver algum mal-entendido. O que há de tão perigoso nesta praia? Os repuxos? O guia se acalma de repente. Não me diga que você não sabe por que as pessoas do seu mundo viajam para cá. Você balança a cabeça e o homem começa a rir. Quando ele termina, fica sério e murmura. Ok, vou mostrar algo que você não vai conseguir esquecer nunca. Nunquinha. Vamos lá. Você caminha ao longo da praia, mantendo um espaço mais do que suficiente para a água. O que o mais surpreende e o preocupa é o silêncio assustador. O único som que consegue ouvir é o das ondas quebrando na areia. Sem crianças gritando, nenhum surfista com suas pranchas, nada de pescadores esperando por uma boa pesca. Seu guia diminui a velocidade e você vê um pequeno porto. Por alguma razão misteriosa, ele é separado do oceano aberto por uma cerca de metal grossa com portões enormes. Você e seu guia estão indo para um grande barco, ou melhor, um navio. Quantas pessoas irão se juntar a nós nesta excursão? Você pergunta. Somos apenas nós dois e a tripulação, é a resposta. No nosso mundo é muito perigoso entrar no mar com um navio menor. E, de fato, você não nota nenhum barco de pesca ou iate nas proximidades. Então segue seu guia escada abaixo e vê uma grande cabine com um chão de vidro. Sinta-se à vontade para pisar sobre o vidro. Ele é super grosso e literalmente inquebrável. O navio começa a vibrar e se afasta da costa. Você vai observando o fundo rochoso, corais e cardumes de peixes coloridos passando. A água abaixo vai ficando mais escura. De repente, seu guia sussurra. Aqui está. A criatura é enorme. Mais longa do que um caminhão semi-reboque e quase tão longa quanto o navio. O formato do corpo lembra o do lagarto varano de Salvadori, moderno, só que mais longo e aerodinâmico. Isso permite que o animal nade melhor. Os membros são curtos, com membranas entre os dedos. Ele também tem uma cauda larga com amplas lâminas triangulares. Ao nadar, mantém o corpo rígido para evitar ser levado pela água. A única coisa que se move é a poderosa cauda. Assim que consegue controlar a sua voz, você grita: um dinossauro! Não! Seu guia concorda. É um mosasauro. E ele não é um dinossauro. Essa criatura é um réptil. Você deve ter parentes próximos dele no seu mundo, como cobras e lagartos varano de Salvadori. O mosasauro que você vê é uma das maiores espécies, e é bastante rara. Existem muitos tipos desses répteis e o menor tem apenas 1 metro de comprimento. Ele chega a 4 metros no máximo. Mas grandes espécimes ainda existem. É por isso que temos que construir embarcações tão grandes e robustas, pois um só golpe da cauda deste monstro quebraria uma menor ao meio. O mosasauro, você ainda acha difícil entender isso, está nadando sob o seu barco por algum tempo e depois sobe até a superfície. Seu guia responde à pergunta em seus olhos. Os mosasauros precisam de ar. É por isso que sobem regularmente para respirar um pouco. É também porque preferem as águas costeiras mais rasas. A criatura retorna. Desta vez, você consegue ver as mandíbulas dela. Cada uma tem 2 fileiras extras de dentes triangulares. Atrás delas, dá para ver a língua e... Espere, ela é realmente bifurcada?
Resumindo, a boca parece com a de uma cobra, incluindo os dentes. Eles também são curvados para trás para não deixar a presa escapar. Seu guia escolhe este momento para começar a falar sobre o incrível animal. Os mosassauros evoluíram cerca de 100 milhões de anos atrás.